Saito é um palhaço boca grande que arruma brigas com a garota mais insuportável da sua turma só para passar o tempo. No entanto, tudo muda quando são forçados a se casar e a apressar a produção de bebês no quarto. Tudo começa quando Saito entra na sala de aula e vê Akane, que é tanto a bela quanto a fera. Ela o agarra pela gravata e ameaça acabar com o show no primeiro episódio se ele contar a alguém sobre o casamento deles. 4 dias antes, Akane está até agora... Ela podia sentir o gosto do que ele almoçou, só porque ele não preencheu o diário de classe corretamente. Saito fica irritado e explica que ninguém em sã consciência lê o diário de classe. Mas suas constantes reclamações fazem-no perceber por que as mulheres vivem mais que os homens. Nesse momento, uma loira chamada Himari aparece e pede para ela deixar Saito em paz, mostrando seus 2 ótimos argumentos no processo. Ela pergunta por que ela está sempre implicando com o pobre rapaz, e Akane explica que o rosto dele é tão horrível que a faz querer achatá-lo com a sola do chinelo. Logo depois, a prima dele, Shisa, aparece e pergunta por que estão brigando, e Saito explica que Akane está sendo uma Karen sem motivo. Himari acredita que Akane pode ter sentimentos por Saito, já que ela está sempre implicando com ele, mas ela afirma que começaria a acenar a bandeira do orgulho se ele fosse o último homem na Terra. Saito retruca, dizendo que preferiria ouvir Justin Bieber repetidamente a namorar com ela. No caminho para casa, ele recebe uma ligação de seu avô Tenryu, convidando-o para tomar chá, pois quer que ele seja herdeiro de seu negócio. Saito não está realmente interessado em ter sucesso na vida, mas o avô envia alguns homens de preto e uma limusine para buscá-lo, para que ele não acabe tão miserável quanto parece. A caminho de encontrá-lo, ele se lembra de como o negócio Rojo estava prestes a colapsar, até que Tenryu de alguma forma fez funcionar e transformou-o em uma corporação global de alta tecnologia. Mesmo na idade de usar fraldas, ele ainda é afiado como um adolescente e trabalha como chefe da empresa. Enquanto espera pelo velho, ele encontra Akane e descobre que ela veio porque sua avó, Chiyu, lhe disse para vir. Sem perder um segundo, os dois começam a discutir até que Tenryu chega em seu conversível com a avó de Akane. Apesar do choque inicial, eles entram onde são servidos com uma refeição requintada, mas Akane continua bebendo suco porque seu apetite morreu assim que viu o rosto horrível de Saito. Os dois começam a discutir novamente e os velhos ficam felizes em vê-los se dando tão bem. Quando Saito pergunta por que estão ali, eles dizem que deveriam se casar, fazendo com que suas caras pareçam como se tivessem descoberto que são de tio. Tenryu explica como ele e tio costumavam ser colegas de classe apaixonados, mas brigavam por coisas bobas, assim como eles, o que os afastou. Tenryu se casou com outra pessoa, mas ela morreu há 10 anos, assim como o marido de tio. Depois de viverem suas vidas, eles não podem deixar de se perguntar como teria sido se tivessem ficado juntos. Então, decidiram juntar seus netos como um experimento. Akane começa a reclamar sobre como o casamento deve ser entre pessoas que se amam. E Saito, pela primeira vez, concorda com ela e rejeita a oferta. Tenryu ameaça nomear a empresa em homenagem a um cachorro de rua que encontrou nas favelas. Mas comparado a Saito, provavelmente é a melhor esperança da empresa. Por outro lado, Tio sussurra algo no ouvido de Akane que a aterroriza, e eles dão ao jovem casal 3 dias para tomar sua decisão. Depois que eles saem, Akane e Saito ficam confusos sobre o que fazer. E quando Saito pergunta a ela o que Tio sussurrou em seu ouvido, Akane se recusa a contar. Indo para casa, ela liga para Himari e pergunta o que ela faria se fosse forçada a se casar com alguém. E Himari diz que tomaria uma posição por si mesma porque já gosta de alguém. Akane fica curiosa para saber de quem ela está falando, mas Himari devolve a pergunta. Akane afirma que não tem nenhuma paixão, a menos que você conte a pessoa que ela quer transformar em panqueca com suas botas. Como ela não gosta de ninguém, Himari sugere casar para dividir as contas e receber carinhos, o que deixa Akane em pânico. Enquanto isso, Saito não consegue entender a piada em que sua vida se transformou, cortesia dos deuses do enredo. Ele explica a situação para Shisa, que pergunta se ele prefere uma vida livre ou herdar a empresa Rojo. Quando ele revela que gostaria de ter ambos, ela lhe dá uma palestra sobre como uma pessoa não pode ter tudo o que quer. Ela explica como ele poderia ficar sem teto sem a empresa, e mesmo assim, ela o apoiaria. No entanto, ele precisará de muito dinheiro para alcançar seus objetivos, e escolher a empresa pode ser a melhor opção. Mais tarde, Sato discute seu plano com Akane, e após 3 dias, eles contam aos avós que decidiram se casar. Sato afirma que eles vão cuidar da papelada e da cerimônia após a formatura, mas Tenryu dá a notícia de que ele já completou a papelada e até tem uma casa separada pronta para eles. Eles revelam que já transferiram suas coisas para a nova casa e os deixam para apressar a produção de bebês, para o choque deles. Uma vez dentro, Sato tranca a porta como qualquer pessoa sensata, mas Akane começa a entrar em pânico, pensando que ele está planejando fazer algo com ela na porta. Depois de olhar pela casa e encontrar suas coisas, eles percebem que há uma cama de casal no quarto e ligam para Tenryu, que lhes diz para compartilhá-la, já que estão casados. Ele ainda diz para não dormirem nos sofás, pois é contra as regras, fazendo Sato se perguntar se ele tem câmeras na sala de estar.
Akane começa a entrar em pânico, pensando que vai andar de lado nos próximos dias, e pega um lápis para se defender como se fosse um monte de John Wick. Mais tarde, Sato oferece ajuda para mover suas coisas, mas ela acha que ele só quer uma desculpa para ficar mais perto dela. No entanto, Sato a salva de cair da escada, explicando como ele estaria preso se ela morresse no primeiro dia de casamento. Mais tarde, Sato vê uma pizza pré-encomendada na cozinha e Akane se junta a ele porque está com muita fome. Ele a convida para comerem juntos, mas ela acha que é mais uma tentativa de roubar sua virgindade e foge com uma fatia de pizza. À noite, Sato se cansa e cai na cama, e Akane hesitante se junta a ele logo depois. O polo norte de Sato esquenta ao sentir o cheiro do shampoo no cabelo dela, mas Akane o avisa para não pensar em nada engraçado se quiser sobreviver à noite. Ela fala sobre como nunca esteve em um relacionamento antes, mas Sato pede para ela parar de se preocupar porque está segura. Ele então pergunta por que ela escolheu se casar com ele, mas Akane se recusa a dizer o motivo. Ela afirma que é apenas uma formalidade e que tem que seguir o jogo porque quer realizar seu sonho. No dia seguinte na escola, Akane diz severamente a Sato para manter a boca fechada se quiser viver, e o homem diz que não tem intenção de contar a ninguém. Akane está tão envergonhada com isso que preferiria colar uma bomba ao vivo no peito e fazer fogos de artifício de toda a escola se alguém descobrir que ela é casada com esse vagabundo. Quando entram na sala, Himari pergunta sobre o que estavam conversando no corredor, e Akane diz que estava mandando Saito tirar a cara feia dela de perto. Quando Saito se senta, ela diz que sente o cheiro de um novo shampoo nele e pergunta onde ele ficou na noite passada. Saito, nervoso, diz que seu pai comprou um novo shampoo, mas ela diz que é mentira porque também sente o cheiro de uma garota nele. Ela sabia que algo estava acontecendo e fez sua pesquisa, então agora ela sabe que é casada e está morando em uma casa separada. Ele a leva para fora para impedi-la de contar tudo, mas ela exige dinheiro para ficar quieta porque ele nem sequer pediu permissão antes de ficar com outra garota. Quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que não consegue pensar em nada e decide contar mais tarde. Depois da aula de ginástica, Akane volta a intimidá-lo por não deixar o equipamento na frente da sala de armazenamento. Saito começa a argumentar que deixou as coisas lá porque a próxima aula vai usar o mesmo equipamento, mas Akane encontra outras coisas para reclamar, o que inicia outra discussão entre eles. Quando toda a turma se reúne para assistir ao show de comédia deles, Himari revela que eles têm brigado tanto que isso ficou famoso por aqui. Mais tarde em casa, Akane reclama que a geladeira está cheia de caixas de suco, e Saito afirma confiantemente que foi ideia dele. Quando ela argumenta que precisa de uma dieta equilibrada, o rapaz mostra a ela um armário cheio de pacotes de ramen instantâneo. Quando se trata de proteína, Saito apresenta a ele o conceito de shakes de proteína, mas Akane não quer lidar com comida artificial. Isso inicia outra discussão entre os pombinhos, e Saito admite estranhamente que passou anos arruinando suas papilas gustativas para que essa comida horrível pareça boa para ele. Akane percebe que esse idiota vai bater as botas nesse ritmo, o que será ruim para seu objetivo, então ela decide ensiná-lo o valor da culinária de verdade. Enquanto ela cozinha para Saito, o cara começa a pensar que ela vai envenenar a comida e acabar com ele de vez. Mais tarde, Saito hesita em comer porque isso pode muito bem ser sua última ceia. Mas uma vez que ele prova, isso o leva de volta à sua infância, quando costumava ter refeições caseiras. Ele diz que é uma refeição caseira comum como ele sempre quis, mas Akane acha que ele está insultando-a e tira o prato dele. Saito pega de volta e come tudo rapidamente, deixando Akane frustrada. No dia seguinte, ela o acorda para a escola, mas Saito pensa que está dormindo com Shize e a puxa para perto. Akane então dá um tapa na cabeça dele e o leva para baixo, explicando que ele terá que lavar a louça se ela cozinhar o jantar. Saito diz a ela para usar os outros, e que ele os lavará de uma vez quando se acumularem, o que a frustra. Mais tarde ela reclama sobre os rolos de papel higiênico e as embalagens de sabão no banheiro, mas Saito acha que o lixo precisa ser jogado fora apenas uma vez por mês. Akane é uma maníaca por limpeza que quer a casa toda limpa, mas Saito é um eremita nojento que acha que tomar banho é opcional. Enquanto caminham para a escola, Saito reflete sobre como eles veem as coisas de maneira diferente e se pergunta se viver com Akane é mesmo possível. Mais tarde à noite, Saito está batendo em zumbis no jogo para desestressar quando Akane aparece e pede para ele abaixar o volume. Assim que ela vê o jogo sangrento que ele está jogando, cobre os olhos em desgosto e diz para ele desligar. Saito se recusa a ouvi-la, alegando que é um dos jogos de zumbis mais populares do mundo, então Akane tenta pegar o controle, o que leva a outra discussão. No meio da briga, Akane desliga o console, fazendo o cara parecer que alguém roubou seus V-Bucks. Assim que o resto das suas coisas é enviado, ele percebe que todo dia é uma guerra com essa maluca. Vadia. Então ele vai para o chuveiro se preparar para a batalha. Ao entrar no chuveiro, ele fica chocado ao encontrar Akane na banheira e sai imediatamente. No entanto, ele se preocupa que ela possa ter desmaiado e entra novamente para verificar.
Ele percebe que ela está apenas dormindo, mas como as pessoas também podem se afogar assim, ele decide acordá-la gritando. Quando ela está prestes a escorregar, Saito rapidamente a puxa, fazendo-a cair sobre ele e acordar em pânico. Akane pensa que ele está tentando molhar o seu bastão do amor e o acusa de coisas indescritíveis, e as coisas vão de mal a pior quando ela percebe que ele até colocou as mãos no pacote de leite dela. Enquanto pinta o cabelo, ela ainda está pensando em tudo, e se pergunta se Saito entrou no banheiro para impedi-la de se afogar na banheira. Quando vão para a cama, ela reúne coragem para perguntar a ele, mas Saito apaga as luzes antes que ela possa terminar, fazendo-a ficar acordada chorando a noite toda. No dia seguinte, Himari percebe que Akane parece deprimida e vai ver como ela está, levando Akane a desabafar com ela. Ela diz a Himari que quer consertar seu relacionamento com uma certa pessoa, mas não sabe como, então Himari sugere conversar. Quando Akane diz que isso está fora de questão, Himari diz para simplesmente conversar com essa pessoa. Akane acha que é mais fácil para ela, já que é extrovertida, mas Himari explica que também tem sua cota de problemas quando se trata de fazer amigos. Ela lhe aconselha a mostrar respeito antes de exigi-lo, e isso faz algo clicar em sua cabeça vazia. Enquanto isso, Saito e X estão comendo ovos do lado de fora, e o cara explica como sua casa se tornou um verdadeiro caos. Ela o aconselha a se divorciar, mas Saito diz que é tarde demais para fugir desse compromisso porque ele quer assumir a empresa. Ela então sugere que ela tente se dar bem com Akane, mas Saito acha que é impossível porque eles são tão diferentes. Shise diz que compatibilidade é um problema global, e as pessoas superam isso chegando a termos mútuos, algo que ele nem sequer pensou em fazer. Fazer funcionar com todos os tipos de pessoas é algo que um CEO faz, então ele deve aprender a conviver com ela se quiser dirigir a empresa. Saito vai para casa para acertar as coisas com Akane, mas sua mente diz não quando ele vê o rosto zangado dela. Enquanto ele passa por ela o puxa de volta e pergunta gentilmente se eles poderiam conversar sobre seus problemas. Ela teme que possam acabar se divorciando se isso continuar, então quer encontrar uma maneira de se darem bem. Saito não quer que sua vida seja miserável também, então ele sugere que estabeleçam algumas regras básicas em casa. Akane concorda e aponta como ela tem feito todas as tarefas domésticas, mas o cara diz que gosta de lavar a louça e a roupa quando se acumulam porque é eficiente. Quando Akane começa a reclamar dos germes, ele se lembra do conselho de Shise e concorda em lavar a louça todos os dias. Ela então pede para ele dizer qual é o problema dele e Saito diz que não quer ser esbofeteado toda vez que encosta nela na cama. Akane hesita um pouco no início, mas quando ele a lembra de como a cama deles é pequena, ela diz que ele tem permissão para um passeio, mas só com calças. Além disso, ela pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido, para que ela não se molhe de medo, e Saito concorda. Saito diz que leu em algum lugar que a gratidão verbal é essencial para construir um bom casamento. Então Akane nervosamente pede que ele a elogie se gostar da comida dela. Mais tarde naquela noite, ela liga para Himari para avisar que, mesmo não sendo próximas, pelo menos resolveram as coisas. Nesse momento, Saito entra no quarto e ela se exibe, pedindo para ele tocá-la à vontade. Quando Saito diz que quis dizer tocar por acidente, a vergonha dela é imensurável. No dia seguinte, ele caminha para casa com Shise e a informa que estão fazendo progressos lentos em direção a construir um relacionamento. Ele então volta para casa com o bolo de morango favorito de Akane, explicando que se lembra disso do ensaio dela no primeiro ano. Akane fica satisfeita ao ver como ele tem sido atencioso com ela, e agradece com um sorriso gentil, fazendo o rapaz corar. Ela então cozinha uma refeição elaborada para retribuir o favor, e fica encantada quando ele elogia sua comida. Enquanto ele está lavando a louça, Akane pergunta se ele precisa de ajuda, o que o faz pensar que está em um sonho. Ele não está acostumado com isso porque ela sempre age como uma megera fria, mas percebe que ela é bem fofa quando sorri. Mais tarde, Saito está lendo um livro quando Akane sugere que ele termine mais tarde porque ela alugou um filme relacionado a gatos e esperava que eles pudessem assistir juntos hoje à noite. Saito concorda em assistir ao filme com ela, e enquanto Akane está encantada com a fofura dos gatos, Saito fica desinteressado e acaba adormecendo. Assim que o filme termina, Saito acorda imediatamente, fingindo que assistiu a tudo. Então Akane sugere que eles assistam a um filme de que ele goste para mostrar sua gratidão. Saito diz que prefere um jogo a um filme qualquer dia, e se oferece para ensiná-la a jogar. 30 minutos depois, ela está ganhando dele no jogo que ele a ensinou a jogar, e Saito percebe que isso é divertido. Naquela noite, Saito cobre Akane antes de dormir, e ela agradece por ele prestar tanta atenção nela. Ele então sugere que ela compre o próximo jogo que eles vão jogar, e ele procurará um filme para assistirem. Vendo como ele está agindo formalmente, ela pede que ele a chame pelo primeiro nome, o que o deixa embaraçado. No dia seguinte na aula, Akane parou de tratá-lo como se ele fosse um eremita mal cheiroso, e Himari percebe imediatamente que a dinâmica entre eles mudou. Quando Akane diz que está pensando demais, Himari assume que eles estão tentando se dar bem, o que confunde tanto Akane que ela sai correndo da sala de aula.
Mais tarde, Saito está na biblioteca procurando um livro sobre como deixar de ser um perdedor patético quando ele encontra Chise. Ela pergunta se ele aprendeu algo com o livro, e Saito diz: o trabalho em equipe realiza o sonho. Ele então encontra Akane no corredor, mas ela diz estritamente para ele manter as mãos sujas longe dela na escola. Saito pergunta se ela tem planos com as amigas depois da escola, e quando ela diz que não, ele sugere que eles vão fazer compras quando terminarem as aulas. Akane entra em pânico pensando que ele está a convidá-la para um encontro, mas Soi rapidamente a arrasta para uma sala vazia para garantir que ninguém sequer suspeite do relacionamento deles. Ele então explica que não é um encontro, mas sim uma tarefa, porque ele vai precisar da ajuda dela para levar as compras para casa. Eles se convencem de que definitivamente não é um encontro, e Akane concorda em ir com ele. Depois da escola, ela encontra Himari, que sugere que voltem para casa juntas, e até passem no Parfit Parlor no caminho. Ela revela que estão servindo seu prato favorito hoje, e até se oferece para pagar pela comida, mas Akane tem que recusar porque está com vontade de algo diferente hoje. Himari assume que ela vai a um encontro com alguém e arrisca que seu parceiro pode ser Saito, mas quando ela diz que não é um encontro, Himari sugere que os três saiam juntos. Sem saber o que fazer, Akane decide fugir, mas esbarra em Chise, que se colocou ali de propósito para que ela parasse. Ela pergunta enigmaticamente se ela planeja conseguir o Ding-Dong do Saito, mas Akane fica um desastre nervoso e continua a fugir. Ela então espera por Saito no ponto de encontro e continua a se convencer de que isso não é um encontro, mas sim uma tarefa, e eles caminham até a loja de conveniência mais próxima. Lá dentro, eles decidem pegar alguns ovos, mas quando Saito pega aleatoriamente uma embalagem, Akane diz que esta outra embalagem custa menos do que a que ele escolheu, e que ele deve sempre encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade. Mais tarde, eles se deparam com uma promoção de frango e Akane mergulha de cabeça na multidão de donas de casa apenas para ser expulsa. Saito corre atrás dela para mostrar que é o alfa da casa, mas recebe o mesmo tratamento, fazendo-os perceber que ambos são igualmente patéticos e miseráveis. A promoção termina enquanto eles estão deitados no chão, e apesar de não conseguirem nenhum frango, percebem que passar tempo juntos não é tão ruim afinal. Enquanto caminham para casa, Saito elogia sua habilidade de fazer compras, o que a tornará uma boa dona de casa, mas então percebe que ela já é casada com ele. À noite, Akane acorda e encontra Saito terrivelmente perto dela, o que a deixa em pânico. Saito explica que a abraçou por trás enquanto ela dormia, mas Akane tem certeza de que se sente repelida por quão feio ele é, mesmo dormindo. Ela então pergunta o que ele estava tentando fazer, e Saito admite que estava tentando cutucar sua bochecha porque ela parece fofa quando está dormindo. Em vez de ficar brava, Akane se sente lisonjeada e diz que ele pode olhar para ela enquanto ela dorme. No dia seguinte, ambos acordam com os cérebros em pausa, e enquanto Akane queima o pão, Saito anda pela casa vestindo apenas uma gravata. Mais tarde, eles visitam uma sorveteria onde compartilham um grande pedaço de pão recheado com morango. Nesse momento, Himari aparece do nada e se diverte ao vê-los juntos fora da escola. No entanto, Akane diz que Saito a esteve perseguindo o dia todo e até comeu um pedaço de pão que ela jogou no lixo. Mais tarde naquela noite, Akane fica acordada para estudar para uma prova e descobre que Saito nunca estuda para os exames porque memoriza tudo o que é dito na aula. Akane acredita que ele está chamando-a de estúpida por se esforçar tanto e o expulsa do quarto. Apesar disso, ele traz para ela um sanduíche de morango feito à mão que acaba sendo tão saboroso que lhe dá energia para ficar acordada a noite toda estudando. No entanto, no dia seguinte na escola, Akane desmaia de exaustão, e quando Himari sugere que ela se concentre mais na saúde, Akane diz severamente que vai tirar a melhor nota da classe, custe o que custar. Naquela noite, Saito traz para ela outro sanduíche de morango, mas percebe que ela já adormeceu na mesa. Quando ele se aproxima dela, vê que Akane está suando como um porco e até tem febre alta. Ele rapidamente a coloca na cama e limpa seu rosto e braços com uma toalha molhada, mas a mente de Akane ainda está focada em estudar para a prova. Com febre alta, ela finalmente revela que a razão pela qual estuda tanto é para se tornar médica um dia e ganhar muito dinheiro com medicamentos superfaturados. É o caminho do mal. Ela também revela que seus pais não têm condições de pagar sua faculdade de medicina, e sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com Saito. Ela acredita que Saito deve se sentir muito bem consigo mesmo porque consegue tirar as melhores notas mesmo sem estudar, e até admite que sempre o admirou. No entanto, ela rapidamente percebe o que disse e começa a fazer birra. Mais tarde naquela noite, sua febre dispara para 42 graus Celsius, mas Akane não quer chamar uma ambulância porque acha que alguém que precisa mais vai morrer. Saito se recusa a vê-la sofrer por causa de sua própria estupidez, então ele a carrega em seus próprios braços e a leva para o hospital mais próximo.
No caminho, Akane admira sua força e assume que ele vai zombar dela agora que sabe qual é o seu sonho. No entanto, Saito diz que acredita nela e que ela pode ser qualquer coisa que quiser neste mundo, além de ser a mulher mais insuportável viva. Apesar de estarem fora do alcance um do outro, gargantas, os pombinhos finalmente começam a pensar que podem ter um final feliz, afinal. Alguns dias depois, Akane acorda Saito, e os dois imediatamente começam a brincar de forma divertida. Saito então a lembra de que ela o admira e revela que até tem uma gravação dela admitindo isso, fazendo com que ela corra atrás dele para pegar seu telefone. Na escola, Himari parabeniza Saito por ter tirado nota máxima no teste e até começa a flertar um pouco com ele. Depois que ela sai, Akane caminha irritada em direção a Saito, mas então pede gentilmente para ele não ser muito amigável com outras garotas, porque ele já tem uma esposa. Enquanto ela se afasta, Saito admite para si mesmo que Akane pode ser muito fofa quando não está tentando pegá-lo. No dia seguinte, Saito está se apressando para a aula quando Akane pede para ele parar. Ele se recusa a ouvir, pensando que ela começará a falar japonês, quando na verdade ela só quer lhe dar uma marmita. Ela assume que Saito a deixou em casa porque não gosta da comida dela, mas quando o rapaz diz que realmente esqueceu, ela insiste que ele coma tudo porque ela fez com muito esforço. Durante o recreio, Saito está prestes a começar a comer a marmita, mas Shisei aparece e diz para ele compartilhar toda a marmita com ela. Saito recusa porque ela já comeu muito no café da manhã, mas Shisei diz que um homem nunca pode entender os desejos de uma mulher. Os dois começam a brigar pela comida e Shisei usa seus privilégios de beleza para virar a classe inteira contra Saito. No final, Saito concorda em compartilhar a comida com ela, mas Himari aparece e nota que ele e Akane têm a mesma lancheira. Toda a turma começa a suspeitar que Akane fez o almoço para Saito, o que reforça ainda mais o boato de que eles estão indo para a cama todas as noites. Eles explicam nervosamente para a turma que não estão namorando, mas alguém comenta que eles têm sido como um casal desde o início. Em meio à confusão, Shisei come todo o almoço de Saito, mas quando Saito a confronta, ela diz que apenas destruiu as evidências por ele. Ela então pergunta a ele como estão as coisas em casa e se ele está conseguindo aquela garota à noite. Mais tarde, Himari pula na frente de Saito para cumprimentá-lo, e quando ele diz para ela tomar cuidado, ela diz que tem certeza de que ele a pegará. Enquanto caminham para a aula, ela pergunta se Akane realmente fez o almoço para ele, mas Saito diz que Akane apenas copiou a lancheira dele. Ela então pergunta se ele e Akane estão namorando e fica extremamente feliz quando ele diz que não. Depois que ela sai correndo de empolgação, Shisei observa isso de longe e percebe que o lado de Himari começa toda vez que ela está perto de Saito. À noite, o casal está na cama quando Akane ouve algum distúrbio na casa. Ela começa a gritar pensando que é um fantasma, o que acorda Saito. No entanto, Saito se recusa a reconhecê-la e volta a dormir, para sua frustração. Akane não consegue deixá-lo dormir e continua falando até que Saito decide atendê-la. Quando o rapaz decide dar uma olhada na casa, ela se agarra a ele e implora para que não a deixe. No dia seguinte, Saito está em seu escritório quando Akane entra toda apavorada e revela que ouviu algo correndo na sala de estar. Saito sugere que ela volte e tire uma foto com o celular, mas Akane está com medo de ser possuída pelo fantasma de Steve Jobs. Ele então pergunta por que ela veio ao seu quarto, e Akane diz que está lá para protegê-lo dos fantasmas. Mais tarde, Saito está no banheiro, mas Akane continua batendo na porta implorando para ele deixá-la entrar. À noite, ela volta ao escritório para avisá-lo que vai tomar banho e pede para ele se juntar a ela porque não é seguro. Esperando por algo mais, Saito concorda em ir com ela, e depois observa sua silhueta através das persianas. Ela continua falando o tempo todo para ter certeza de que ele está lá. No dia seguinte, Saito passa algum tempo com Shisei, que imediatamente adivinha que ele veio até ela com uma mala cheia de problemas conjugais. Ela explica que todos precisam de alguém em quem confiar e que está tudo bem dependerem um do outro. Saito então explica que Akane continua falando sobre um fantasma na casa e transformou sua vida em um verdadeiro circo. Suspeitando que possa realmente haver um fantasma na casa, Shisei decide vir verificar por si mesma. Mais tarde, ela pergunta diretamente a Akane se ela é casada com Saito, afirmando que nada passa despercebido por ela, e que sabe que eles estão se divertindo debaixo dos lençóis. Para garantir que ela não conte tudo para a turma, a dupla a leva para uma sala de aula vazia, onde Akane fica furiosa, pensando que foi Saito quem contou a ela. Saito implora que ele não contou nada a ela, e Shizzy admite que deduziu sozinha. Akane então percebe que não há problema se a família de Saito descobrir, e pede desculpas por não ter contado antes. Shizzy então diz a Akane que sua casa é assombrada por espíritos e que ela será amaldiçoada se não os exterminar. Ela explica ainda que as notas de Akane vão cair 50 pontos em cada matéria se isso continuar,
Então Akane implora para que ela a ajude. Naquela noite, eles levam Chise para a casa deles e ela diz que consegue sentir um poço de espíritos só do lado de fora. Akane começa a entrar em pânico, mas Chise diz para ela não se preocupar porque vai localizar a fonte e destruí-la para expulsar os espíritos. Dentro da casa, Saito mostra a ela seu escritório e Chise o acusa de ter livros tão impróprios que até o FBI tem vergonha de invadir o lugar. Akane está enojada ao saber que ele tem ido à biblioteca todo esse tempo, mas Saito diz que ele só lê romances normais. Dentro da sala de estudos, Chise encontra as cuecas de Saito e começa a cheirá-las como uma esquisita. Ela comenta que cheiram a detergente, mas Saito as arranca dela antes que isso se transforme em outro episódio de Sweet Home Alabama. Em seguida, ela decide investigar o estudo de Akane, mas ela insiste que pulem essa parte porque só Deus sabe o que Chise encontrará lá. Ela então a leva para o quarto onde Akane viu o fantasma pela primeira vez, e depois de ver cuidadosamente todos os 14.605 cenários, Chise chega à conclusão de que o fantasma que estão procurando não é outro senão ela mesma. Acontece que ela tem visitado a casa nos últimos dias, e com base em tudo o que ouviu, suspeita que a confundiram com um fantasma. Quando eles perguntam por que ela não contou antes, ela diz que conseguiu as chaves com Tenryu, mas entrou escondida porque não queria interromper a corrida deles para fazer bebês. Como recompensa por resolver o caso, Chise exige que eles façam um jantar para ela porque realmente gostou do almoço caseiro de Akane na aula. Ela então mima Akane dizendo que ela é a melhor chefe do mundo, quando na verdade a única coisa que ela consegue fazer é uma bagunça. Akane cai na bajulação e faz uma refeição elaborada para ela, e quando Saito limpa a comida do rosto de Chise, Akane percebe que eles são mais próximos do que ela pensava. Após o jantar, Chise aprende a jogar um jogo de gato no colo de Saito, mas o cara percebe que algo está errado com Akane. Quando ele a confronta, Akane diz que está completamente bem e que arrancará os dentes dele se ele perguntar de novo. Quando Saito decide tomar banho, Chise diz que vai junto e revela que toma banho com ele o tempo todo. No entanto, Akane acha que eles estão fazendo um pouco mais do que se limpar no banho e diz para irem um de cada vez. Mais tarde à noite, Akane se deita na cama e revela que tinha uma lista inteira de reclamações que não podia compartilhar na frente de Chise. Saito guarda seu livro para poder ouvir e Akane diz que está chateada por ele não ter contado que comprou o jogo de gato. Saito diz que ela estava ocupada com os estudos e ele não queria incomodá-la, mas Akane diz que precisa de uma pausa de vez em quando. Ela gostaria que Saito a tivesse deixado jogar o jogo primeiro, mas Saito brinca dizendo que é todo o plano dela para começar na frente e vencê-lo. Isso inicia uma brincadeira amigável entre os dois, e Akane diz que finalmente pode dormir em paz agora que se expressou. Saito então pergunta se era só isso que a estava chateando, e Akane hesitante admite que há mais uma coisa que a incomoda. Ela explica que fica um pouco com ciúmes ao vê-lo tão próximo de Chise, mas então decide mudar de assunto. Ela diz a Saito para manter as mãos longe de seus bolinhos de arroz, mas Saito diz que não está tocando nela. Nesse momento, Chise escapa entre os dois, revelando que está aqui desde o amanhecer da civilização. Ela revela que ela e Saito sempre dormiram juntos na casa anterior, explicando que está com ele desde que eram crianças e que se sente mais confortável ao lado dele. Ela então percebe que Akane não está bem com isso, e decide sair para que eles possam ter um momento a sós, mas Akane insiste para que ela fique porque não está pronta para desentupir os canos. À noite, enquanto Saito está dormindo, ela pergunta a Akane se ela fica com ciúmes quando Saito lhe dá tanta atenção. Akane tenta disfarçar, mas Chise percebe que ela está corando e sugere que ela diga a Saito o quanto gosta dele. Caso contrário, ele nunca vai descobrir. Mais tarde, Akane se lembra da vez em que Himari queria assistir a um drama com ela, e até gravou, mas Akane friamente disse para ela se afastar porque precisava estudar. Himari insistiu que é normal fazer pausas às vezes, mas ela afastou com um "sai daqui". Apesar de tudo, Himari não tinha senso de autoestima e continuava bajulando Akane, insistindo para que fossem a uma confeitaria e experimentassem o novo parfait de morango. Eventualmente, ela conseguiu convencer Akane a passar tempo com ela, e elas se tornaram amigas desde então. No presente, Himari pergunta se ela fica molhada pensando em Saito, porque ultimamente ela tem se put para dormir pensando no rosto horrível de Saito. Akane tem que fingir que não gosta de Saito, mas Himari acha que ele é material para Smash, e lembra de uma vez quando ele ajudou sua amiga que desmaiou por causa de uma insolação. Vê-lo tão calmo em uma situação de pânico fez Himari perceber que ele é muito confiável, mesmo quando parece um palhaço desabrigado. Isso lembra Akane da vez em que ele a levou ao hospital, então ela não pode negar isso, mesmo quando quer. Himari diz que percebeu que Saito e ela têm se dado muito bem, então esperava que Akane pudesse ajudar a marcar um encontro para eles. Apesar de ser casada com o cara, Akane vê o quanto Himari está animada e concorda em prepará-la para o desastre.
Himari pergunta a ela coisas sobre Saito, e Akane percebe que, apesar de quebrar camas todas as noites, ela não sabe nada sobre aquele cara. Para contrariar isso, ela começa a segui-lo durante o dia e grava tudo o que ele faz como uma paparazzi irritante. No jantar, ela pergunta se ele tem um tipo específico de mulher, mas o cara está tão carente de amor que dormiria com um homem se ele estivesse usando uma peruca. Ela pergunta a ele sobre sua comida favorita, e o cara revela que é bife, sushi e tigelas de frutos do mar cobertas com ovas de salmão. No dia seguinte, Akane diz a Himari que Saito gosta de carne crua e alho cru, e apesar da loucura óbvia, Himari está feliz porque conhece um novo lado de Saito. Akane também diz a ela que ele gosta de jogar jogos de terror pesados e ler revistas de humor antes de dormir. Himari acha estranho como Akane sabe o que Saito faz antes de dormir, mas Akane desvia dizendo que ouviu uma conversa entre Saito e Shizi. À noite, Saito pergunta qual é o cardápio e quando Akane diz peixe, Saito diz que preferiria comer bife de vez em quando. Ela pergunta por que ele está esperando bifes, e Saito explica que estava ansioso porque ela perguntou a ele ontem. Akane acha adorável como ele fica animado, então eles decidem ir à loja comprar carne crua. Mais tarde, Akane cozinha o bife para Saito e ele acaba gostando muito, o que a faz pensar que é algum tipo de armadilha. No entanto, Saito fica tão impressionado que deseja que ela faça bife todos os dias. Ela fica tão animada que se inclina para ele e promete fazer comida de qualidade a partir de agora. No dia seguinte, Himari se aproxima de Saito e pergunta se ele tem um tipo específico, mas o cara dá uma palestra TED sobre por que isso não é saudável. De acordo com Saito, as pessoas são complexas demais para serem resumidas em um tipo. Himari está tão desesperada para ficar com ele que finge gostar do jeito que ele pensa e explica como a maioria dos caras que gostam dela nem se esforçam para conhecê-la. Saito comenta que deve ser difícil para ela ser tão bonita, mas Himari finge ser de aparência comum porque não quer parecer egocêntrica. Depois que ela sai, Chise aparece e começa a provocá-lo por estar cercado de garotas. À noite, enquanto Saito está ocupado jogando, Akane entra furtivamente em seu escritório e começa a anotar as coisas que ele guarda lá. Saito de repente entra na sala e Akane revela que veio aqui para ver quais livros ele tem lido. Saito recomenda um livro chamado História Humana sob a perspectiva de comida e armas, e explica que é escrito como uma zombaria das coisas estúpidas que os humanos fazem. Quando Himari tenta lê-lo, seu cérebro de TikTok não consegue entender uma única palavra. Akane se arrepende de ser um amacupido, mas Himari diz pra ela não se preocupar, porque ela tem sido uma grande ajuda em sua missão de provar o Saito Jr. Himari então corre para a sala de aula para perguntar a Saito se ele poderia explicar o livro para ela, e Akane finalmente começa a perceber que está se tornando um estorvo em seu próprio casamento. Himari pede desculpas por incomodar o rapaz, mas Saito diz que gosta de falar com ela, porque ela o ajuda toda vez que Akane se torna um incômodo na aula. Na tentativa de defender Akane, ela acaba revelando que Akane lhe contou sobre o livro favorito dele, mas depois tem que encobrir com a história de como Akane a salvou de ser intimidada na escola por causa do cabelo. Saito comenta que muitas pessoas têm cabelo loiro falso que nem sequer combina com elas, mas fica bem em Himari. Enquanto isso, Chise pergunta a Akane se isso a incomoda, e ela finge que não. Chise então revela que Himari tem uma queda por Saito desde o primeiro ano, e Akane fica surpresa porque nem percebeu. Depois da escola, Himari agradece a Akane pela ajuda e até diz que Saito elogia seu cabelo loiro. Ela finalmente está começando a pensar que Saito quer bater palmas em suas bochechas, então ela decide tratar Akane com tortas de morango em sua casa. Akane rapidamente percebe que seu casamento será exposto e diz a ela que não pode ir porque sua casa se transformou em um pântano. Himari percebe que ela está mentindo e assume que Akane não a quer por perto, então Akane concorda porque não quer magoá-la. Em casa, Saito ficou chocado ao saber disso, e Akane sugere que eles escondam suas coisas e usem um aromatizador na casa para que ela não reconheça seu cheiro. No entanto, Himari aparece muito mais cedo do que o esperado, então ele tem que se esconder atrás do balcão. Mais tarde, Himari pergunta a Akane se ela está bem com ela convidando Saito para um encontro, porque não tem intenção de atrapalhar os dois. Akane diz que não tem sentimentos por um idiota insensível como Saito, e o cara tem que segurar as lágrimas atrás do balcão da cozinha. No dia seguinte, Himari reúne coragem para convidá-lo, enquanto Akane e Chise esperam do lado de fora da sala de aula. Chise pergunta a ela se ela realmente vai deixar isso acontecer, e Akane diz que não tem motivo para interferir. Chise não tem intenção de interferir, mas aconselha a Akane a aceitar o que sente. À noite, Saito diz a Akane que Himari o convidou para sair, mas Akane responde de forma indiferente. Ele pergunta se ela está bem com um casamento aberto, e Akane fica furiosa, dizendo que eles foram forçados a esse casamento de qualquer maneira. No dia seguinte, Saito se veste para um encontro, e Akane fica surpresa por ele realmente estar indo. Mas então Akane começa a chorar e o abraça por trás.
Ela diz que não sabe porquê, mas por alguma razão, dói vê-lo saindo com outras mulheres. Ela explica que mesmo quando foram forçados a se casar, ainda são marido e mulher, e ela não consegue vê-lo perseguindo outras mulheres enquanto está casado com ela. Saito então diz que era isso que ele esperava ouvir e revela que rejeitou Himari. Akane fica furiosa no início, mas depois ele a convida para um encontro e promete comprar um anel para compensar por brincar com ela. No dia seguinte, Himari encontra Saito com um grande sorriso, e o cara não consegue acreditar que ela o superou tão rápido. Himari explica que ainda quer andar na montanha-russa dele e que continuará tentando até ele ceder. Ela se lembra de como Akane a rejeitava dia após dia, mas foi sua persistência que levou à amizade delas. Da mesma forma, ela continuará se esforçando por Saito, até que ele finalmente ceda e comece a se apaixonar por ela. Nesse momento, Chise aparece e diz que não deixará ninguém se aproximar de Saito sem sua aprovação, e que 10.000 pães de melão podem fazê-la aceitar Himari. Himari está animada com o futuro, mas Akane observa de longe e promete a si mesma que não deixará Saito escapar dela. Mais tarde, Himari o atinge com um prato feito de carne crua e alho, porque Akane disse a ela que é disso que Saito gosta. Ela insiste que Saito experimente pelo menos um pouco, e toda a classe o pressiona, incentivando-o a provar. No final, Himari empurra sua carne na boca dele. Acaba por ser surpreendentemente saboroso. Akane intervém e diz-lhe para comer o seu próprio almoço também, mas Himari começa a pensar que ela está com ciúmes, e decide alimentá-la também. Mais tarde, Himari pede a Saito para lhe ensinar um pouco de matemática, e quando ele concorda, ela o convida para ir à sua casa. Ela revela que os pais estão fora o dia todo, então ele pode dar-lhe quantas palmadas quiser. Quando Himari continua a flertar com ele, Akane intervém e diz que é perigoso ficar sozinha com Saito porque ele bate mais forte que o Hulk com esteroides. No entanto, Himari está totalmente afim dos aplausos e fica animada pensando nisso. Akane está determinada a garantir que Himari continue virgem, como a maioria de vocês que estão assistindo. Então Himari a convida para uma terapia em grupo. Enquanto isso, ela também convida Tishi e decide organizar a sessão de estudo na casa de Akane. Mais tarde, Himari, Chise e Saito chegam à casa dela e Saito assume a liderança. Ele pergunta a Himari quando começou sua dificuldade com matemática, e ela revela que é ruim nisso desde a primeira série. No entanto, Akane revela que as notas de Himari caíram no meio do primeiro ano, então Saito começa a ensiná-la a seção de matemática. Depois de um tempo, Himari começa a pegar o jeito e elogia Saito por ser melhor do que seus professores da escola. Enquanto ela se aconchega a ele, Akane começa a ferver como uma chaleira quente, então Chise sugere que façam uma pausa nos estudos. Ela os apresenta a um jogo de memória com cartas e Akane quer vencer Saito nele por estar tão próximo de Himari. No entanto, Saito vence de lavada e sai para pegar alguns lanches para o grupo. Akane decide ir com ele e diz que está impressionada com a boa memória dele, mesmo fora da escola. Saito revela que todos na família têm uma habilidade maximizada, e enquanto a habilidade dele é a memória afiada, Chise consegue calcular grandes quantidades de dados em segundos. Houve vezes em que ele foi tratado como um residente de Ohio por memorizar coisas pessoais dos outros. Ele acredita que agora perderá toda a aura na frente de Akane, mas ela o surpreende desejando que sua memória fosse tão boa quanto a dele. Isso não só a ajudaria nos estudos, mas também a ser mais atenciosa com os outros. Mais tarde, eles voltam para casa com lanches, mas ficam chocados ao ver Himari e Kissy jogando aquele jogo de zumbis desagradável no console de Saito, que é a única coisa que Akane esqueceu de esconder. Durante o chá, Himari agradece a Saito pela ajuda, e Saito diz que também se divertiu porque ela aprende rápido. Ao ouvir isso, Himari sugere que façam outra sessão de estudo, mas desta vez na casa dele. Mas Saito rapidamente recusa. Ela começa a provocá-lo, pensando que ele está nervoso por ter uma mulher em casa, mas acidentalmente derrama chá na camisa. Saito instintivamente alcança a gaveta com uma toalha, e Himari acha que ele é um gênio por adivinhar qual gaveta tinha toalhas. Depois que Himari sai para se limpar, Akane acusa Saito de tentar provar o interior de Himari. Ela reclama que ele nunca a ajuda a estudar, mas Saito lembra-a da vez em que ela gritou com ele quando ele tentou. Nesse momento, as luzes se apagam e Akane rapidamente se aconchega a Saito porque está com muito medo do escuro. Saito quer verificar o disjuntor, mas ela não sai do lado dele como uma pirralha teimosa. Ela então pergunta se ele gosta de garotas que não são teimosas, mas Saito diz que ela está bem do jeito que é. Saito expressa como ela parece ser uma garota teimosa que não consegue se expressar direito, mas ele sabe que ela não tem más intenções. Ele admite que Akane pode ser um fardo, mas está começando a gostar dela do jeito que ela é. Nesse momento, a luz volta, e Himari também, que rapidamente comenta como Akane está toda próxima de Saito. No dia seguinte, Himari pede a Akane para organizar outra sessão de estudo com Saito, mas ela diz que não tem nada a aprender com esse idiota acústico. No entanto, assim que Himari sai, Akane pede gentilmente a Saito para ajudá-la a estudar quando chegarem em casa.
À noite, Saito dá a ela dicas sobre como memorizar coisas, chamando de seu guia para dummies para memorizar tudo para pessoas com QI baixo. Ele então diz para ela ir para a cama, mas Akane insiste que tem que estudar a noite toda. Saito pergunta por que ela estuda tanto para começar e Akane diz a ele que não é da conta dele. No entanto, Saito traz à tona seu lado Joey Tribbiani e diz a ela que quer saber mais sobre sua vida miserável. Ela finalmente revela que costumava ter uma irmã mais nova que estava sempre doente, e seus pais tinham que trabalhar dia e noite para cobrir as contas do hospital. Tudo o que ela podia fazer era ficar ao lado e vê-la sofrer, o que a fazia se sentir terrível. Ela não pôde salvar sua irmã, mas há muitos sofrendo como ela. Então, se Akane puder salvar uma vida, ela poderá finalmente se perdoar pelo passado. Mais tarde, ela comenta como deve ser bom para Saito ter uma irmã mais nova como Shise, fazendo-o perceber que ela está realmente para baixo. Saito imediatamente vai até a pessoa mais inteligente que conhece e pede seu conselho. Ele conta o que aconteceu, e Shise diz que sempre se sente melhor quando sai para fazer compras com Saito. Shise também notou que Akane é uma garota feminina que gosta de vestidos fofos e doces, então sugere convidá-la para sair. Saito volta para casa e pergunta se ela gostaria de sair no fim de semana, e Akane fica tão chocada com isso que queima um ensopado. Mais tarde, ela encontra Chiyo, que imediatamente percebe que algo está errado com ela. Então, Akane conta que Saito a convidou para sair. Ela quer saber se é um encontro, e Chiyo começa a chorar de alegria porque sua neta finalmente vai perder a virgindade. Chiyo mostra a ela um guarda-roupa cheio de vestidos que ela tem colecionado para o dia especial de Akane, o que a deixa envergonhada. Apesar disso, ela se veste como um bolo de 3 leites com cobertura de chocolate para o suposto encontro, o que faz Saito sentir um calor nas entranhas. Saito então a leva até um café de gatos, mas ela diz que não pode entrar lá, fazendo-o se perguntar o que ela fez para ser banida permanentemente. Ele a leva então a uma sala de karaokê, mas Akane acha que ele está planejando atingir suas cordas vocais com o ding-dong dele, em vez de cantar. Ela aprendeu com Himura que casais geralmente acabam se beijando dentro de salas de karaokê, mas Saito assegura que estão ali apenas para cantar. Depois de forçarem as cordas vocais, eles vão a uma lanchonete de limonada e Akane começa a se sentir nas nuvens. Ela então pergunta por que ele a convidou para sair, e Saito explica que queria fazê-la se sentir melhor depois de ter feito ela falar sobre a irmã. Akane fica tão comovida com esse gesto que concorda em ir a qualquer lugar com ele. E claro, ele a leva a uma loja de suplementos para se entupir de vitaminas. Depois de encher a cara de proteína em pó, o casal volta para casa, mas o olho de Akane se fixa em um anel caro. No entanto, ela não tem dinheiro suficiente para comprá-lo como estudante do ensino médio, então promete se tornar médica e conseguir tudo o que deseja. Enquanto caminham para casa, Akane agradece a Saito por animá-la com um sorriso, e o rapaz admite que se apaixonaria por ela se ela sorrisse mais. No dia seguinte, Saito come casualmente um omelete enrolado enquanto assiste TV, mas Akane está chateada porque quer que ele elogie sua comida. Na escola, ele diz a Shise que quer passar na casa dela para passar um tempo com ela. Mais tarde, o motorista dela, Ryu, vem buscá-los em uma limusine. Espere um minuto. Algo não está certo e eles chegam à mansão gigante de Shise. Ela começa a se trocar na frente de Saito e mais tarde sugere que joguem um jogo de vampiro, que naturalmente envolve ela sugar seu sangue, mas algo diz ao cara que será mais do que isso. Nesse momento, a mãe de Shise entra e começa a importuná-lo porque ela também quer a sua parte do rapaz. Ela até convida Saito para ficar para o jantar, mas ele precisa estar em casa antes da noite ou Akane vai incendiar o lugar todo. Saito então pergunta se pode ajudá-la na empresa, e ela questiona por que ele não fala com o avô sobre isso. Saito diz que não quer dever nada ao velho e quer ganhar dinheiro por conta própria para poder comprar um presente para Akane. Shise fica chateada ao perceber que ele veio aqui para comprar um presente em vez de brincar com ela, mas Saito começa a dar desculpas. A mãe dela diz para ele parar de procurar um emprego de meio período e agir como o futuro CEO da família Hojo. Ela também não aprova o casamento dele com uma pessoa comum como Akane, porque no fundo ela quer que ele se case com Shise. Ela então diz ao rapaz que há uma vaga no departamento de localização onde precisam de alguém para traduzir uma língua absurda. Ela pergunta se ele pode dominar isso em 3 dias, e Saito afirma que pode terminar durante a noite. Voltando para casa, Saito começa a estudar, o que irrita Akane porque ela quer que ele a aplauda. Quando Akane começa a fazer perguntas, o cara diz para ela cuidar da própria vida porque ele quer comprar aquele anel para ela como uma surpresa, mas Akane fica furiosa com o tom dele. No dia seguinte, Himeri percebe que ele está voltando com Shise 2 dias seguidos, e Akane finge que não se importa. Em casa, Chise senta no colo dele enquanto ele está trabalhando para poder sentir o ding-dong dele. Olhar de lado bombástico. Ele pergunta se ela está com ciúmes do fato de que ele está comprando um presente para Akane, mas Chise diz que entende que ele tem que fazer isso para conquistá-la. No entanto, desde que Akane deu a ele um slop top, ele começou a ignorar as necessidades de Shise, o que a fez se sentir solitária.
Ele perguntou a Shize o que pode fazer para compensá-la, então ela faz com que ele a abrace até dormir. Ao chegar em casa, ele é recebido por sua adorável esposa, que pergunta por que ele está atrasado, mas Saito se recusa a contar. Akane sente o perfume de uma mulher nele, fazendo-a se perguntar se ele tem outras amantes além dela. No dia seguinte, ela encontra a vovó Tio para discutir suas preocupações, mas continua fingindo que não se importa, mesmo que Saito construa um harém de mulheres. Tio consegue ver através de sua máscara e vê seu antigo eu em Akane. Mais tarde, ela encontra Himeri, que chora por ter sido rejeitada por Saito mais uma vez. Nesse momento, Shizi passa e Akane sente o mesmo perfume nela que sentiu em Saito na noite anterior. Em casa, ela espera Saito voltar, mas se lembra de Kyu dizendo para aceitar seus verdadeiros sentimentos. Como não tem o número de telefone de Saito, Akane liga para o telefone fixo de Shizi para perguntar quando ele voltará para casa. No entanto, a mãe de Shizi atende a chamada e diz que Saito não pode atender agora. Akane diz que vai levar apenas um segundo, mas a mulher rudemente diz a ela que o casamento deles é uma fraude e que ela nunca deve se preocupar com o que Saito está fazendo. Enquanto isso, Saito finalmente termina sua tarefa e recebe seu pagamento da mãe de Shizi. Ela pergunta se Akane sabe por que ele está vindo aqui e Saito diz que manteve isso em segredo dela. Naquela noite, Saito visita a loja para comprar o anel que Akane gosta e volta para casa, onde não recebe uma recepção muito calorosa de sua esposa. Ela começa a acusá-lo de aplaudir Shizi pelas costas e sugere que ele se case com ela em vez disso. Saito tenta esclarecer o mal-entendido, mas Akane diz para ele não voltar para casa e que ela vai cuidar de tudo sozinha. Antes de ela sair, Saito mostra o anel e diz que estava trabalhando na empresa da tia dela para poder comprá-lo. Akane pergunta por que ele fez isso e Saito diz que foi como um sinal de paz, o que a deixa nervosa. No dia seguinte, ele acorda ao lado dela e Akane mostra feliz o anel no dedo. Ela pergunta se ele vai se atrasar de novo esta noite, e Saito diz a ela que terminou o trabalho. Naquela noite, Akane está tão feliz que está pronta para ter filhos com ele. Olhar de lado bombástico. E até cozinha um monte de bife para ele, o que deixa o cara doente. No dia seguinte, Akane usa o anel para ir à escola, e Saito tem que levá-la para um local discreto antes que Himeri suspeite de algo. Ele diz a Akane para ter cuidado com ele, então Akane o coloca em sua bolsa. No entanto, Shizi vê o anel e pergunta se pode ficar com ele, mas Akane recusa porque é especial para ela. Quando ela volta para casa e verifica sua bolsa, o estojo não está em lugar nenhum. Então ela refaz seus passos de volta à escola para procurá-lo. Depois de não conseguir encontrá-lo, ela decide não contar a Saito porque ele trabalhou tanto para consegui-lo para ela. Mesmo no dia seguinte, ela continua procurando, mas não consegue encontrá-lo até que encontra Shizi no parque. Shizi sabe o que está acontecendo, então promete não contar a Saito e até oferece sua ajuda para procurar o anel. Ela diz que quer que Saito esteja em paz, o que faz Akane perceber o quanto ela se importa com ele. Shizi admite que ama muito Saito e ajuda Akane a procurá-lo por toda a parte. As duas não conseguem encontrá-lo e voltam para casa à noite desapontadas. Shizi então sugere que Akane fale com Saito sobre isso, porque ele tem uma memória afiada e pode lembrar onde o viu pela última vez. No entanto, Akane começa a chorar e se recusa a contar para ele. Enquanto isso, Saito está esperando Akane voltar, mas Shizi aparece em seu lugar e consegue imediatamente sentir o cheiro do curry especial de frutos do mar de Akane. Saito pergunta a ela sobre o paradeiro de Akane, mas Shizi se recusa a contar porque prometeu manter tudo em segredo dele. No dia seguinte, Saito começa a segui-la depois da escola e finalmente percebe o que ela está fazendo. Mais tarde, enquanto Akane chora na chuva como uma perdedora miserável, Saito se aproxima dela e diz para ela voltar para casa, porque eles sempre podem conseguir um novo anel. Akane diz que não pode simplesmente comprar o mesmo anel de volta, mas que foi um presente de verdade, ao contrário deste casamento que é mais falso do que um vídeo de desculpas no YouTube. Saito trabalhou muito para comprá-lo e mostrar a ela que queria se dar bem. Quando ela começa a chorar, Saito entende o quanto isso significa para ela e concorda em ajudar a procurar. Ele se lembra de tudo o que fizeram depois da escola naquele dia e, eventualmente, chega a um supermercado onde Akane abriu sua bolsa uma vez. Vendo um ralo por perto, ele enfia a mão nele e consegue encontrar a bolsa. Akane fica tão feliz que o abraça e começa a agradecê-lo com lágrimas nos olhos. Saito então coloca o anel no dedo dela. No dia seguinte, Saito está lendo um livro no pátio da escola quando uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e o chama de senpai. Ele não a reconhece, então ela se apresenta como Marro e diz que quer apertar repetidamente o botão de pular no joystick dele. Ela então começa a perguntar por que ele recusou Himari, mesmo ela tendo grandes melões, mas depois responde à própria pergunta, dizendo que é porque ele mora com Akane. Saito fica chocado e pergunta como ela sabe sobre a situação deles, mas Marro diz que sabe tudo sobre ele, até o tamanho do ding-dong dele. Ela então o convida novamente e lembra que pode virar o mundo dele de cabeça para baixo, mesmo que ele não faça o que ela diz. Saito rapidamente cobre a boca dela antes que ela possa revelar o segredo, mas ela interpreta isso como uma tentativa dele de beijá-la e se inclina. Nesse momento, Chi a chuta para longe e jura proteger o irmão de garotas em ovulação. No entanto, Marro volta e começa a abraçar Shishi.
achando que ela parece uma bonequinha fofa. Depois que Maru sai, Chise diz a Saito para ter cuidado porque essa garota é mais estranha que sua mãe. Na aula, Saito percebe que Shishi, Himari e Akane saem e fica feliz porque finalmente pode ficar sozinho. No entanto, Maru aparece na sua aula e começa a chamar seu nome. Os garotos olham para ele com raiva porque ele está colecionando garotas como Pokémon, então ele arrasta Maru para longe antes que as coisas saiam do controle. Ele pergunta a Maru por que ela gosta dele, mas quando ela diz que é amor à primeira vista, ele diz que é mentira, porque ninguém se apaixona por um cara cujo rosto parece uma foto de antes, em um anúncio de cuidados com a pele. Maru então desliza descuidadamente pelas escadas e Saito a pega em seus braços. Ele diz para ela ter cuidado, mas ela responde que a vida é muito curta para se preocupar com proteção e que prefere viver intensamente. Mais tarde, ela supõe que Saito não gosta realmente de Akane, apesar de morar com ela. E depois que Saito confirma, ela diz para ele namorar com ela. Mais tarde, ela vai ao McDonald's e devora um hambúrguer gigante, assim como sua mãe devora o suco de um estranho. Ela então explica que adora fast food e cup noodles, mas sua família sempre a obriga a comer comida caseira. Saito diz que também tem alguém que o incentiva a comer comida caseira, mas provavelmente é para o seu próprio bem. Maru então revela que também tem uma irmã mais velha, mas Saito já podia perceber porque toda a sua personalidade fala de irmã mais nova. Os dois então começam a elogiar suas próprias irmãs, até que Maru nota molho de hambúrguer no dedo dele e começa a chupá-lo para limpar. Ela também tira uma foto com o celular para que possam reviver a memória, quando na verdade é apenas para chantageá-lo. Saito corre atrás dela para fazê-la apagar a foto e a encontra sentada do lado de fora do restaurante, toda suada e sem fôlego. Depois que ela finge apagar a foto, ele a convida para ir ao distrito de compras com ele, e Maru fica surpresa com a calma dele. Depois de mostrar o lugar, Saito pede para ela voltar para casa, mas ela diz que quer ir até a casa dele e que ele a aplauda primeiro. Quando Saito recusa, ela começa a chamar a atenção gritando e prometendo contar a todos que ele mora com Akane. Eventualmente, Saito concorda em levá-la para casa, mas teme que Akane o faça dormir no sofá. Quando Akane abre a porta, Saito tenta explicar a situação, mas descobre que Maru é na verdade a irmã mais nova de Akane. Maru rapidamente abraça Akane e diz que sentiu saudades desde que ela se mudou. Ela então começa a apertar seus mopaks e diz que eles ficaram maiores, mas Akane a empurra para longe. Saito está confuso porque tinha a impressão de que a irmã dela estava morta, mas Akane apenas se lembra de ter dito que ela foi para longe. Maru então revela que está sempre viajando pelo mundo com o dinheiro da avó, e é por isso que não pode ver Akane tanto quanto costumava. Já que está aqui, agora quer observar a vida conjugal deles e começa indo para o quarto. Ao ver dois travesseiros na cama, Maru percebe que eles dormem juntos e assume que Akane já perdeu a virgindade. Ela começa a repreender Saito por ter tirado a virgindade da irmã, mas Akane diz que nada nunca aconteceu entre eles. Maru pergunta se eles já se beijaram ou deram as mãos, mas Akane deixa claro que sente náuseas ao ver Saito. Para evitar qualquer gracinha, Maru decide ficar na casa e observá-los. Akane a convida para ficar o tempo que quiser e decide fazer mingau para celebrar a volta de Maru. Maru é atingida por PTSD ao ouvir sobre mingau e explica que era tudo o que ela comia enquanto crescia, porque estava sempre doente. Akane então abre a geladeira para pegar os ingredientes, mas grita ao encontrar Shisei congelada lá dentro. Vendo Maru por perto, ela não entende por que está chamando Saito de Oni-chan, já que ela deveria ser a única irmã dele. Quando Maru tenta substituí-la, Shisei fica possessiva e a desafia para um duelo para decidir quem é digna de estar ao lado de Saito. As duas se envolvem em diferentes jogos para ver quem consegue conquistar Saito, e Shisei vence por uma grande margem. No final, Maru decide deixar Saito ir porque ela já tem a melhor irmã mais velha do mundo. Mais tarde, Akane pergunta por que ela não a informou sobre sua chegada e Maru diz que queria dar-lhe uma surpresa. Maru então vai direto ao assunto, afirmando que está ciente do motivo pelo qual Akane se casou com Saito, apesar de não gostar nem um pouco dele. Se os fundos educacionais são tudo o que está em jogo, Maru se oferece para se casar com Saito e promete convencer a avó a continuar pagando pelos estudos de Akane. Akane tenta mudar a opinião de Maru contando todas as coisas que ela odeia em Saito, mas Maru é indiferente e diz que Saito é exatamente o tipo de cara que ela gosta. Ela até mostra a foto que tiraram mais cedo e explica que ela e Saito se dão muito bem. Akane finge estar bem com Maru roubando seu marido e deixa ela jogar suas cartas. Mas assim que sai do quarto, Akane começa a se sentir conflituosa sobre isso. Enquanto isso, Saito está na banheira quando Maru entra e se oferece para lavar suas costas.
Saito diz para ela sair, mas ela o ameaça dizendo que contará a Akane que ele tentou atacá-la. Sem outra escolha, Saito concorda em deixá-la lavar suas costas. Enquanto ela entra na banheira, ela diz a Saito que ele deveria se casar com ela, pois ela é do tipo comprometida que o deixaria aplaudi-la sempre que ele quisesse. Ela continua persuadindo Saito com todas as coisas que pode oferecer e que Akane não pode, e o cara se esforça muito para se conter. Mais tarde, ele aparece exausto e diz a Akane que Maho está agindo como uma mimada. Akane diz que ela esteve hospitalizada praticamente toda a infância, então a deixa feliz ver sua irmã se divertindo na vida. Enquanto Saito se deita para dormir, Akane pergunta se ele quer terminar com ela, o que o deixa confuso porque ele não sabe o que quer. No dia seguinte, todo o grupo chega a um parque de diversões para celebrar o retorno de Maho, mas Himari não entende por que Maho está agindo tão próxima de Saito. Maho diz a ela que está de olho no Excalibur de Saito. Lá vamos nós de novo, o que inicia uma rivalidade entre as duas. Depois de nadar na piscina e patinar no gelo, o grupo vai em um passeio de montanha-russa que transforma Maho em um painel de mangá sem cor. Enquanto eles pegam a roda gigante, Akane começa a chorar porque está muito assustada, e acredita que quem construiu esses brinquedos era realmente malvado. Saito pergunta por que ela veio aqui se odeia todos os brinquedos, e Akane responde que é porque queria que Maho se divertisse. Ela fala sobre como Maho nunca saía da cama quando era jovem, então ela suportará algum terror se isso significar fazer sua irmã feliz. Apesar de mostrar uma fachada forte, Maho está apavorada por dentro, então Saito coloca a mão sobre a dela para confortá-la. Mais tarde, eles vão para uma casa assombrada, e enquanto Akane chora do lado de fora, Maho não se abala e começa a tirar fotos com os fantasmas. De repente, ela cai de joelhos e diz a Saito que não está se sentindo bem. Saito a carrega para fora e diz para ela descansar no banco enquanto ele busca Akane. No entanto, Maho se levanta de repente e diz que foi tudo apenas uma encenação para fazê-lo carregá-la. Saito a repreende por fingir algo tão sério e diz que as pessoas podem não acreditar nela quando estiver realmente doente. Naquela noite, Saito está ansioso por uma boa noite de sono, mas Maho aparece e senta em cima dele. Surpreso, Saito pergunta se ela já participou de uma das festas de peitos dos avós dele, porque ele se conectou com alguém que parecia muito com ela. Maho admite que a garota com quem ele conversou por horas era ela, e começa a desabotoar a camisa dele para poder pular no joystick dele. Quando Saito protesta, ela diz que está tudo bem porque o ama, mas Saito diz que as palavras dela não têm peso, ao contrário das de Akane. Maho então admite que na verdade o odeia. Mas apesar disso, ela ainda quer que ele use sua broca nela. Saito não consegue entender por que ela quer quebrar camas com alguém que odeia, mas Maho continua a pressioná-lo para fazer o ato com ela. Nesse momento, Akane entra e em choque diz que odeia os dois. Depois de ser expulso, Saito decide sair de casa e ficar em um hotel por uma noite, e Maho insiste em ir junto, mesmo quando ele não quer. Ao chegar no hotel, Saito reserva um quarto só para ele, mas Maho continua a incomodá-lo. Eventualmente, o cara a deixa entrar, e ela começa a chorar, pensando que agora ele também a odeia. Saito percebe que Maho está magoada, e ela explica que Akane nunca a repreendeu, mesmo quando ela pregava peças nela. Esta é a primeira vez que Akane diz que a odeia, e Maho acredita que nunca mais poderá falar com ela. Ela então de repente tira a camisa e diz a Saito que vai compensá-lo fazendo um slop top. No entanto, Saito a rejeita e a abraça para dormir como faz com Shiza. No dia seguinte, Maho começa a ficar doente porque não tomou seus remédios na noite anterior, explicando que não teve tempo depois que Akane os expulsou. Saito quer chamar uma ambulância, mas ela diz para ele não fazer isso porque o médico disse que ela pode viver sem os remédios, o que significa que ela tem que aguentar essa. Mais tarde, Saito a leva ao hospital e ela diz para ele não incomodar Akane com seus problemas. Ele pergunta o que ela vai dizer aos pais, e Maho diz que vai contar que desmaiou de exaustão. Ela explica ainda como Akane não conseguia fazer amigos quando era mais nova, porque tinha que cuidar dela, então ela não quer mais incomodá-la. Saito concorda e a deixa ficar no hospital enquanto ela liga para Chisa para informá-la que ele vai morar na casa dela por alguns dias. Na escola, Akane pergunta severamente a Saito onde está Maho porque seus pais não estão contando a ela, e Saito diz irritado para ela ir incomodar seus pais. Akane assume que eles são próximos e que Maho deve ter contado algo a ele, mas Saito diz que não são próximos e entra na sala de aula. Depois da escola, Saito visita Maho no hospital e pergunta como ela viaja tanto apesar de sua condição. Maho diz que não sabe quando será seu último dia neste planeta, então ela se esforça para aproveitar ao máximo sua vida. Além disso, Akane não precisa se preocupar com ela quando está viajando para o exterior, o que lhe permite focar em sua própria vida. Saito então entende por que Maho secretamente não gosta dele, e não é porque ele roubou Akane dela.
Marrow revela que costumava ouvir falar dele porque Akane o odiava por ser sempre tão despreocupado e ainda assim tirar as notas mais altas. Quando ela se casou com ele, Marrow achou que ela estava infeliz e tentou ocupar o lugar dela apenas para fazê-la feliz. No entanto, seu plano saiu pela culatra e sua própria irmã disse que a odiava. Saito a assegura de que Akane ainda ama e que ela deveria ir vê-la assim que receber alta do hospital. Saito responde que ele também quer fazer Akane feliz e que partiria o coração dela se sua irmã não fosse bem cuidada. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!